E aí, sabe, quando a gente está programando, uma das maiores dores de cabeça é lidar com o inesperado. Principalmente quando um usuário digita algo que o programa não estava esperando, sabe? Pois é, hoje a gente vai conhecer o guardião que fica no portão do nosso código, o laço while. Ele é tipo segurança perfeito para garantir que só os dados certos passem, evitando que nosso programa quebre no meio do caminho. Beleza, então qual que é o nosso roteiro de hoje? Primeiro, a gente vai entender bem esse problema da entrada inválida. Depois, vamos finalmente conhecer o tal do laço while, o nosso guardião, e comparar ele com o primo famoso, o laço for. Aí, claro, é mão na massa, a gente vai ver a validação funcionando na prática, explorar outros usos e, no final, um aviso importante sobre o temido laço infinito. Então, vamos começar com uma cena clássica, um verdadeiro rito de passagem para quem está começando a programar. É aquele momento em que dados ruins encontram um programa que a gente fez com todo carinho. Quem nunca passou por aquela situação frustrante, né? O código tá lá todo bonitinho, pedindo um número positivo para continuar, mas aí alguém vai e digita -3. Ou pior ainda, digita a palavra gato. E aí, o que acontece depois disso? O caos. O programa simplesmente trava. Aparece aquela mensagem de erro vermelha gigante que dá até um susto. Ou, o que é pior, às vezes ele continua rodando com dados errados e começa a gerar uns resultados completamente bizarros, simplesmente porque ele não foi treinado para lidar com aquilo. Mas e se a gente pudesse colocar um segurança na porta do programa? Alguém que olhasse para o dado e falasse: opa, 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 você não entra aqui não. Pois é, esse segurança existe. E o nome dele é Laço While. A ideia central dele é genial, olha só. Imagina um comando if, só que um if que não desiste nunca. O while é tipo um guarda muito, mas muito teimoso. Ele olha para uma condição e, enquanto essa condição for verdadeira, ele fica repetindo o mesmo bloco de código de novo e de novo. O programa fica ali travado e só pode seguir em frente quando a condição finalmente se torna falsa. A lógica de pensamento dele é um ciclo super simples e poderoso. Funciona assim. Passo 1, ele checa a condição. É verdadeira? Ok. Passo 2, ele executa o código que está dentro dele. Passo 3, ele volta para o passo 1 e checa de novo. Ele fica nesse ciclo, nesse loop, sem parar, até que em algum momento a condição se torne falsa. Aí pronto, o feitiço é quebrado e o programa está liberado para continuar. Ok. Mas quem já deu uma olhadinha em programação pode estar pensando: ué, mas e o laço for? Ele não serve para repetir coisas também? Sim, serve. A questão é que eles têm trabalhos bem diferentes. E saber quando usar cada um, esse é o pulo do gato. Vamos entender isso agora mesmo. Olha, a diferença crucial está no que a gente sabe antes de começar. O laço for, ele é tipo uma receita que diz: mexa o bolo exatamente 50 vezes. Ele sabe o número exato de repetições. Já o laço while é diferente. É uma receita que diz: mexa o bolo até a mistura ficar homogênea. A gente não sabe se vai levar 30, 50 ou 100 mexidas. A gente só sabe que precisa continuar enquanto a condição não está homogêneo for verdadeira. Bom, chega de papo, né? Vamos para a prática. Tá na hora de construir o nosso guardião e colocar o while para trabalhar de verdade, protegendo o nosso código. Beleza, tudo começa com a primeira tentativa. A gente pede para a pessoa digitar um número positivo. Esse é o ponto de partida. E percebe que isso acontece antes do nosso segurança, o while, começar a trabalhar. E agora a gente posiciona o nosso guardião na porta. Essa linha, while num menor que 0, é a regra de ouro que ele vai seguir. É como se a gente dissesse para ele: escuta, a sua única missão é ver se o número é menor que 0. Se for, a condição é verdadeira e você não deixa o programa passar de jeito nenhum. E o que acontece quando o programa é barrado? Bom, dentro do laço a gente avisa que a entrada foi inválida e pede de novo por um número. O programa fica preso nesse ciclo vicioso. O número é negativo? É. Então avisa e pede de novo. E agora é negativo? É. Então avisa e pede de novo. Ele só sai daí, a condição só se torna falsa, quando finalmente alguém digita um número que não é negativo. Aí sim, o portão se abre. E sucesso! No exato momento em que um número válido aparece, a condição num menor que 0 se torna falsa. O nosso guardião entende que o trabalho dele acabou, ele sai do caminho, o laço é quebrado e o resto do nosso programa pode finalmente rodar em paz, com a certeza de que está trabalhando com um dado seguro e correto. Mas olha, o trabalho do while não é só ficar barrando o número ruim, não.
Ele é incrivelmente útil para qualquer tarefa que a gente precise repetir, mas sem ter a menor ideia de quantas vezes. Pensa só num exemplo prático. Como a gente faria um programa para montar uma lista de convidados para uma festa? Não dá para saber de antemão se vão ser 3 pessoas ou 30, né? É exatamente aqui que o while brilha de novo. A regra aqui é super simples. A gente diz para o laço, olha, enquanto o nome que a pessoa digitar for diferente de um texto vazio, continue. Simples assim. O programa pede um nome, guarda na lista e pede outro. No momento em que a pessoa só apertar Enter sem digitar nada, a condição se torna falsa e pronto, a coleta de nomes acaba. Para a gente fechar, um aviso importante. Como toda ferramenta que é muito poderosa, o while tem um lado que exige bastante cuidado. O potencial de criar algo que simplesmente nunca para. É isso mesmo. Se a gente der para o nosso guardião uma regra que é impossível de quebrar, uma condição que vai ser sempre verdadeira, ele nunca vai parar de repetir. Ele entra no que a gente chama de laço infinito. Uma linha de código tão simples quanto o while true cria exatamente isso. O loop, que por conta própria jamais vai terminar. Mas, curiosamente, isso nem sempre é um acidente. Às vezes é de propósito, em programas que precisam ficar rodando sem parar, tipo servidores de internet que ficam lá esperando eternamente por novas conexões. E se isso acontecer, seja de propósito ou por acidente, é fundamental conhecer a saída de emergência. Apertar Ctrl mais a letra C no teclado geralmente manda um sinal de interrupção que força o programa a parar na hora. Pode anotar, esse é o botão de pânico de quem programa. Então, para resumir tudo, a lição principal é que se usa o while quando o número de repetições é um mistério. Ele é o guardião perfeito para validar entradas e deixar nossos programas mais robustos, garantindo que o código só vai processar os dados depois que tudo for verificado e estiver certinho. E é isso. Com isso, a gente desvenda os mistérios do laço while. Agora fica a pergunta para a gente pensar. Em que parte de um programa ou em que ideia de projeto um guardião como o while poderia deixar tudo mais forte e seguro? Valeu pela companhia e até a próxima!